Ou seja, já é uma coisa conhecida na cidade. Vamos seguir nesse assunto agora falando aí sobre os instrutores, porque 3 desses instrutores presos pela morte da Maria Eduarda, de 21 anos, disseram à polícia que não conseguem explicar como a jovem foi lançada no rope jump sem a corda. O Luiz Felipe Feliciano, o Maicon Fernandes Sintra e o Vitor de Freitas Gonçalves faziam parte do grupo que organizava esses saltos aí de 40 metros na ponte do Esqueleto, que fica ali entre Limeira e Cordeirópolis. O evento reuniu cerca de 100 participantes nesse dia da tragédia, como a gente trouxe aqui, e os 2 responsáveis pela instalação das cordas admitiram a função, mas não souberam detalhar as tarefas. O terceiro disse que foi chamado para socorrer a vítima e afirmou que a equipe também não sabe explicar o desaparecimento dessa tal GoPro da câmera que estava instalada no corpo ali da Maria Eduarda. Inclusive, a gente viu aqui na pauta anterior que existia até uma taxa extra para você ter essa GoPro para registrar esse momento ali. Então, a vítima ainda pagou por essas imagens pela câmera que foi desaparecida, que até agora não tem notícias. Quem chegou pra gente agora também aqui é a Patrícia Calderon, que já chega com a gente aqui no X da Questão. Tudo bem, Paty? Tá nos ouvindo bem por aí? Ótima tarde pra você. Boa tarde, Patrícia. Oi, Badaró, Negão, Reis. Eu tô descabelada porque eu vim de moto, tá? Opa, Tá bonita. tá ótima. E aí, Calderon, você viu sobre isso, né? A gente, infelizmente, ainda não tem o paradeiro dessa tal GoPro, né? Que é de suma importância para essa investigação. Exatamente. Inclusive, essa câmera tem uma testemunha que alega que um dos funcionários teria guardado, né? Porque o tal do bombeiro, que é o que tem é meio calvo. Não sei se vocês colocaram o depoimento dele já. Nós vamos que é colocar depois, depois que você falar. Então, é o Luiz Felipe, ele é o bombeiro. Esse bombeiro alega em depoimento que ele desceu no rapel para poder ajudar a Duda. Só que isso foi mentira, ele mentiu no depoimento, né? Então, possivelmente, ele teria sido a pessoa que essa testemunha viu pegando a câmera e escondendo, né? Porque a enfermeira que prestou os primeiros socorros, que a gente também entrevistou, pronto, é esse que está na tela. E ela disse que estava com uma outra mulher. Então, esse Luiz Felipe que alega ter estado lá para ajudar a Duda, ele não foi lá, ele desceu de rapel, se trocou, então possivelmente pegou essa câmera e foi-se embora, né? Então, a delegada, ela quer saber o que tem nessa câmera, porque pode ter gravado os últimos momentos lá da conversa, tanto dos instrutores quanto da Duda, porque tem uma vozinha bem ao fundo que foi gravado por uma quarta pessoa que diz assim: olha, e a corda, e a corda. Então, pode ter sido um deles que falou na hora que a menina foi lançada em queda livre, pode ter sido a própria Duda. Então, tem vários questionamentos aí que essa câmera vai fazer toda a diferença para a investigação. E ontem nós demos aqui no X da Questão que tem mais gente envolvida e tem prisões preventivas que vão ser declaradas a qualquer momento. Vamos ver esse vídeo foi da oitiva ali desses presos? Dos interrogatórios. Vamos dar uma olhada. Você é o que estava no meio. Eu pego no pé dela. No pé dela. Tá. Você, que era um dos que estava responsável por colocar a corda? Na verdade, na operação, às vezes eu coloco a corda, às vezes o Felipe. O Felipe é o que estava na frente. Na frente. Tá certo. E é feita uma checagem depois que coloca a corda para ver se colocou mesmo? Se a gente fala que a gente não entende que é visível, né? É visível, é no peito. É no peito. Então é difícil entender como não viu. Somos os 3 da operação, né? Sim. Eu, o Felipe e o Vitor. Não consigo entender em que momento que eu não vi uma corda não estar presa. Simplesmente não consigo entender. Você era o responsável, juntamente com o Maicon e juntamente com o Maicon, de fazer a colocação da corda, Sim. certo? Ou é eu ou é ele que faz. Tá. Aí eu passei lá pra frente primeiro, aí depois disso já apagou da mente, eu não lembro.
Você não consegue se recordar se você esqueceu, se a responsabilidade era sua, era dele? Não lembro. Isso. Mas como que vocês dividem isso aí? Cada salto um coloca a corda ou hoje todos os saltos você que colocava? Ele só como é que faz a conferência? Tipo assim, às vezes a gente, um coloca, outro confere, outro coloca. Às vezes um faz, outro vem, vê se tá certo. Era mais ou menos isso. E você não consegue se recordar se você era quem tinha que ter colocado ou se você que teria que ter feito a fiscalização? Não lembro. No caso, eu tava equipando o pessoal na tenda do lado da direita do vídeo, no caso. Certo. Aí eu fui chamado para ajudar a levantar. Ah, tá. Então você não estava ali responsável pela colocação da corda naquele momento? Não, você foi chamado simplesmente só para fazer o arremesso, né? Só para ajudar a erguer. Para ajudar a erguer. Aonde está a câmera GoPro que estava na mão dela? Pois é. Nós não sabemos. É isso aí. A gente tem então aí agora essa imagem que já mostra comprovadamente o que disseram esses presos, né, que estão aí nessa prisão preventiva. Claramente uma desorganização. Não é empresa porra nenhuma, né? Desculpa, é desorganização. Por isso que eu falei pra você, quando você disse empresa entre cordas, empresa entre muitas aspas. Essa desorganização, esse jogo aí de quem que ia colocar, mostra que eles não tinham procedimento nenhum. Eles estavam ali. Eu não quero falar irresponsabilidade, eu não quero falar negligência, para não dar a entender para vocês que me assistem que eu considero que há culpa nesse caso. Porque para mim, há dolo eventual. Porque, assim, diante de todas essas informações apuradas, como que eu não penso que é indiferente ali o resultado morte para alguém? Desculpem eu estar sendo chata, batendo nessa tecla aqui com vocês. Todas as análises que a gente faz aqui no programa, eu volto a dizer que eu concordo com a delegada de polícia e agora a gente está tendo acesso. Doutora, você que colheu esses interrogatórios, agora a gente está tão espantado quanto a senhora. E parabéns por ter capitulado esse homicídio com dolo eventual. Porque é inaceitável a gente ver 3 pessoas que parece que estão brincando com a vida com a vida de quem eles estão ali atirando da ponte, sem procedimento nenhum. É revoltante. Madaró, e é interessante o que você está falando, porque eu também concordo com a questão do dolo. Por quê? Porque a delegada, ela já tem informações lá na frente de coisas que ainda não foram divulgadas. Então, a gente tem aí outras... destrinchar dessa investigação, desdobramentos desta investigação, né? Que como eu falei para vocês, mais pessoas serão investigadas, está tendo já uma investigação aí de rede social apagada, de grupos apagados, acesso à nuvem, para poder saber o que foi falado aí entre os envolvidos. O único que não deu tempo de apagar o Instagram foi o bombeiro, que é o Luiz Felipe. E é impressionante a forma que eles se declaram aí, né? É como se eles tivessem jogado um pacote de bolacha em queda livre, né? Não tem sentimento, não tem empatia, não tem uma lágrima que escorra Esse é o grande problema. Sem empatia nenhuma, sem sentimento, como se fosse, tá, a gente matou, né? Morreu, pois é, acorda. O outro fala, eu fui beber água. O outro, não era eu. Em depoimento, um deles, dos envolvidos, diz que o Luiz Felipe, o bombeiro, que estava lá para poder arrumar a corda. E no depoimento ele diz que não era ele. O outro fala que foi beber água. Então, assim, é uma confusão, e bom deixar bem claro também, não é uma empresa, é um grupo de pessoas que praticam esporte, que se reuniram, e como nessa ponte não tinha fiscalização de prefeitura, não tinha fiscalização de governo do estado e não tinha fiscalização do governo federal, o que acontece? Virou terra sem lei. Na clandestinidade, as pessoas iam lá para poder levar a bufunfa, porque cobravam 110, acho que do salto, 110 da GoPro para poder fazer a imagem, 180 do salto. Então, você imagina quanto que esses caras não faturavam no dia. Faz as contas aí. Sem precisar declarar nada, sem precisar pagar imposto para o governo, sem precisar pagar imposto para a prefeitura. Uma loucura. Então, assim, é por isso que a gente teve hoje, que a gente já colocou na Além da Notícia, a interdição, que nós demos agora também no primeiro bloco aqui do X da Questão,
que finalmente o governo federal mandou uma autorização pedindo parceria com a Prefeitura de Limeira para poder barrar aquela área. E assim, por que isso não foi feito antes? Tem uma vereadora que denunciou durante 1 ano. 1 ano essa vereadora falou que existia negligência no local. Por que o governo federal, quando essa vereadora denunciou, não fez isso antes? Porque o governo do estado também não ouviu essa vereadora. Entendeu? Então a gente não está falando de um caso que é o pós-acidente da Duda. Nós estamos falando de uma situação que está sendo negligenciada há 1 ano. Ô, Felipe, Diga, negão. imagina só, vou pegar o mesmo exemplo que eu dei naquela hora. Agora que a Patrícia chegou, ela virou mais uma sócia da nossa empresa aqui. Então tá, eu, Badaró, Felipe e Patrícia, nós 3 somos instrutores de skate, certo? O que a gente tem que fazer quando a pessoa começa a andar de skate? Ó, gente, cadê a sua cotoveleira? Cadê o seu capacete? Cadê a sua joelheira? E, se for mais velho, cadê a sua bundeira? Que é um protetor de quadril. Entendeu? Se você for mais velho, é sempre bom usar. Todos nós somos responsáveis por isso. Não é o Alessandro que é responsável por isso. Porque se só o Alessandro for responsável por isso, uma criança passa na frente da Patrícia sem o capacete, se ela quebrar a cabeça, a Patrícia vai falar: mas era o Alessandro que tinha que cuidar disso. Aí, a mesma coisa, se você passa uma criança na frente da Badaró, a Badaró nota que a criança está sem o cotoveleiro, a criança vai lá tentar dropar um mini ramp, bate o cotovelo no chão, quebra o cotovelo. Mas era o Alessandro que tinha que cuidar disso, eu não sei. E tá nós 4 cuidando das crianças e, de repente, uma criança sobe um Ralph e dropa com o skate sem as rodinhas. Essa criança se estala no chão de 4,5 metros de altura. Quem são os culpados? Eu, Badaró, Felipe e Patrícia. Não adianta falar, mas o Alessandro é que cuidava das rodinhas, a Badaró cuidava se as crianças tinham tomado o lanchinho. Se nós 4 estamos trabalhando juntos, ensinando as crianças a fazer as manobras. Eu vi uma criança passando sem a corda, sem as coisas, eu não falei nada. Qual que é o problema de Limeira, negão? É que a prefeitura jogava para o governo do estado, o governo do estado jogava para o governo federal, porque o espaço é governo federal. Então, quando não há uma fiscalização, que a gente chama aí do turismo de esporte, os esportes radicais, que existem em várias partes do Brasil, que tem que ter um responsável. Ou é o município, ou é o estado, ou é o governo federal. Nesse caso, nenhum dos 3 cantos faziam a fiscalização adequada. Então, virou a terra sem lei, das pessoas ganharem dinheiro de forma fácil lá, na clandestinidade, sem pagar impostos. Então, virou terra sem lei. Então, precisou a menina morrer para o governo do estado mandar uma máquina lá para poder interditar. Você desculpa, isso daí já estava sendo falado há tempos. A morte dessa menina já estava prevista, não só dela, como de outras pessoas que já morreram lá no local. Ou de autoextermínio, ou de acidente de bicicleta, que já ocorreram acidentes graves lá também. Então, quer dizer, vai precisar morrer quantas mais pessoas para demolirem esse lugar? Agora, pelo jeito, isso vai se acelerar, né? Porque a gente vê que depois que acontecem essas tragédias, é que o poder público abre mais os olhos para esse tipo de coisa. Infelizmente, né? Já deixou o seu like? Deixa o seu like, que é muito importante. Manda sua mensagem, ó. Faça como a Rafa, o Lucas, a Elis, Vanessa. Que bom que você ficou até agora aqui no vídeo. Eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Todo dia, 6 horas de programação diárias feitas para você ficar mais bem informado.